Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Suave, sou advogado e especialista em direito imobiliário. Hoje nós vamos falar um assunto bastante importante e que gera bastante discórdias e muitos processos judiciais. O assunto é: a que distância eu posso abrir a minha janela de frente do terreno do meu vizinho, né? Do lote de terras também, da casa do meu vizinho. Qual é essa distância? Muita gente tem dúvidas sobre isso. Uns falam que é 1 metro, outros falam que é 50 centímetros, 3 metros, enfim. Mas o nosso Código Civil ele responde, tá certo, pessoal? Antes disso, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no meu canal, que toda semana tem vídeos bastante explicativos para todos vocês. Antes de você iniciar uma obra, é correto que você analise as diretrizes, né? O plano ali diretor do seu município, né? Para que você não construa de maneira aí incorreta, tá? E também seguir as normas do nosso Código Civil, né? Que ele fala ali nos seus artigos 1300 e seguintes das construções, né? Eu tive um caso muito interessante e gostaria de passar para vocês. Foi até por isso que me veio aí à mente de gravar esse vídeo para poder discutirmos sobre isso. Um vizinho, tá? Ele abriu uma janela aqui, colado aqui neste vizinho. Esse vizinho de cá, ele tinha uma piscina, né? Imagina, a pessoa aqui com a janela de frente para a piscina ali do seu vizinho. Será que isso pode? Essa janela era colada aqui, distância mínima de 20, 30 centímetros aqui, e estava assim, tirando a privacidade, né, deste meu cliente. Não bastasse isso, ele colocou uma calha, né, uma calha de água, né, que colhe a água da chuva. Ele colocou uma calha na frente da casa dele, escoando para o lote também do meu cliente, né? Um caso até interessante, que essa calha, quando chovia pouco, a água via e caía dentro do lote dele. Mas quando chovia demais, né, que a calha via um fluxo de água maior, a força da água jogava a água dentro do lote do meu cliente. Ele foi questionar e foi ignorado. Aí ele procurou um auxílio. O que deveria fazer? Como que ele deveria agir mediante a isso? O nosso Código Civil, ele responde. E eu vou ler para vocês agora o artigo 1300 seguintes, que nós vamos chegar aqui no consenso. Ele responde essas duas perguntas. Vamos lá. Olha só o artigo 1300 do Código Civil que ele fala. Olha, o proprietário construirá de maneira que o seu prédio não despeje águas diretamente sobre o prédio do vizinho. Notaram que essa água dessa calha, ela não deveria passar ali para o lote do vizinho. Ele deveria ali cortar ela, né, um pedaço, para que, mesmo com fluxo maior, caísse dentro aí do lote de terras dele, tá? Vamos seguir aqui o parágrafo 2º aqui, para ver o que eles nos dizem também. Olha, as disposições desse artigo não abrangem as aberturas para luz ou ventilação não maiores de que 10 centímetros de largura sobre 20 centímetros de altura de cada piso. Olha que interessante. Quer dizer, as janelas, né, tem que ser aqui a 1,5 metro de distância, né? Já que as aberturas para ventilação, né, ou claridade, elas podem sim ser abertas até menos do que 1,5 metro, sem problema nenhum. Aqueles blocos de vidro que as pessoas usam, né? Só que para isso existe uma ressalva. É preciso colocar aqui uma altura de 2 metros, né, do piso, né? Colocar aqui, e aqui fala até o tamanho aqui, ó, são 10 centímetros de largura sobre 20 de comprimento. Então, né, são 10 por 20, né? Então aqui não fala a quantidade
Você pode colocar o tanto que você quiser, pelo que eu entendo, aqueles blocos de vidro ou até mesmo aquelas aberturas, né, a 2 metros de altura. Claro, respeitando aqui esse limite aqui. Vamos aqui para o artigo 1302, olha só. O proprietário pode, no lapso de ano e dia, após a conclusão da obra, exigir que se desfaça a janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio, escoado sobre o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender aos dispostos nos artigos anteriores, sem impedir ou dificultar o escoamento das águas das goteiras com prejuízo para o prédio vizinho. Pessoal, isso aqui é muito importante, pessoal. Fala aqui o artigo 1302 de ano e dia. O que isso quer dizer? É o seguinte, se o seu vizinho construiu ali uma janela, né, do lado da sua casa, a menos de 1,5 m, ele terminou a casa hoje. Então, a partir de hoje, já começa o prazo decadencial para você aí entrar com uma ação, né, e conversar com esse vizinho, que é um prazo de 1 ano e 1 dia. Passou esse prazo, você não pode mais questionar sobre aquela janela. Ele não terá mais, né, o direito seu, não pode mais usufruir sobre esta janela do seu vizinho. Tá bom? Isso acontece muito, pessoal. Eu já vi casos que tem assim, lote vagos, né? De um lado, de outro e fundos, ou talvez até frente. A pessoa chega primeiro, ela vai lá e constrói a sua casa e abre janelas para todos os lados, não respeitando esse limite. O lote do lado que está vago, às vezes o proprietário até vê, mas ele fala: quando, né, eu for construir, eu converso ali com o meu vizinho para fechar a janela. Não é bem assim, pessoal. O artigo 1302 aqui, ele deixa bem claro que é 1 ano e 1 dia, tá? Passou esse 1 ano e 1 dia, você não pode mais pedir para que feche essa janela ou sacadas, tá certo, pessoal? Então fique muito atento a isso. Antes de construir, é bom sempre procurar ajuda aí profissional para que você depois não tenha que fechar uma janela ou coisa assim. Esse artigo que eu li aqui no seu parágrafo 2º aqui, que fala daquelas aberturas para ventilação e claridade, eu citei até os blocos de vidro. Aquilo lá, pessoal, é uma faculdade aí que o vizinho tem de fazer isso, não impedindo o outro vizinho do lado de subir uma parede colado ali, né, na parte dele, é óbvio, mas seguir uma parede ali colada ali naquela abertura que você fez ou até mesmo a claridade. Isso não impede, tá, dele estar construindo isso aí, tá certo? Somente aí as janelas, né, que é 1,5 m e devemos respeitar isso aí, tá certo, pessoal? Espero ter ajudado. Um forte abraço a todos e fiquem todos com Deus.